Tudo bem. Ok, tranquilo. Opa, chegou aqui, Ione. Aí. Boa noite. Ione, tudo bem? Chegou na hora certa. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao curso de Física 1A, ok? Meu nome é... Ih, chegou mais gente, peraí só um instante. Olá, boa noite. Joyce, tudo bem? Tá me ouvindo? Joyce, Ione? Boa noite, tô sim. Sim, tô ouvindo. Ok, ótimo. Então vamos dar início aqui ao nosso curso, né, de Física 1A. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente, certo? Bom, aqui vocês estão vendo aqui na foto, né, sou eu, professor Fernando, professor doutor, certo? E eu tenho um doutorado em Física de Partículas, ok? Ou Física de Altas Energias, eu fiz aqui um pequeno resuminho, certo? Eu estudei mestrado e doutorado em Engenharia Nuclear na UFRJ, Física de Reatores, e depois, quando o meu campo morreu, eu fui estudar Física, voltei para Física, né, que eu sou bacharel em Física Médica, fui estudar Física de Altas Energias ou Física de Partículas na UERJ. Já fui aluno do nosso querido Marcelo aí, nosso Batata, e também já estudei no CEDERJ. Estudei é força de expressão, né? Eu passei no CEDERJ, me matriculei, mas eu nunca fui, certo? Se alguém tiver interesse também, eu tenho um canal chamado Física de Altas Energias, onde além de eu ter umas aulas lá, entendeu, de algumas coisas, eu também discuto física de partículas e algumas coisas de física em geral, certo, gente? Então, o objetivo do nosso curso, ele é basicamente que ao final desse bimestre, todos vocês tenham condições de realizar uma prova que nem essa que está sendo mostrada aqui, certo? Essa daqui foi a prova presencial, certo? Do primeiro período do Física 1A, do CEDERJ, certo? Tá aqui, a gente não vai resolver nenhuma questão hoje, certo? Que a gente está iniciando o curso. A gente vai resolver até algumas questões da prova online, ok? Mas, a princípio, o objetivo é resolver não só essa prova, como muitas outras, além das que vocês mesmos vão realizar, certo? Então, não se preocupe, a gente vai tratando aqui o curso de uma maneira bem simples e respondendo todas as questões, tirando todas as dúvidas, ok? Nessa primeira aula daqui, eu vou estar utilizando... A tela está com um delay para aí. Eu vou estar utilizando o meu iPad aqui para fazer. Eu vou estar escrevendo, certo? No momento da aula. Se por acaso eu achar que a dinâmica não ficou boa, eu passo a utilizar slides para fazer, certo? Mas eu tenho o hábito de dar aula assim, escrevendo mesmo, ok? Não sei se é a primeira vez de vocês aqui no curso do Marcelo, entendeu? Então, se for também a minha, então vamos dar início aqui ao curso, ok? Qualquer dúvida pode parar e me perguntar. Bom, o objetivo dessa nossa primeira aula é a gente fazer a definição do que vem a ser um corpo, certo? E os movimentos que estão atrelados a esse corpo, certo? Só antes de começar, só uma coisa. Eu vou disponibilizar tudo que foi escrito na sala de aula via PDF pós-aula, certo? Lá no grupo. Então, o nosso primeiro objetivo é definir o que é corpo e quais são os movimentos atrelados a ele, tá? Então, é claro que isso aqui é uma aula introdutória, né? Na próxima aula a gente vai ter também continuidade desse objetivo, ok? Então, o corpo, gente, quando a gente vai definir um corpo, tem várias maneiras de definir, né? Eu fiz uma definição mais simples, como sendo um pedaço limitado de matéria, ok? Que vai desde um simples quark-up, que seria, no caso, a menor partícula massiva que a gente teria, já que a gente ainda tem uma dúvida com relação ao neutrino do elétron, se ele teria massa ou não, entendeu? Provavelmente ele tem uma massa menor do que a do quark, mas como ainda não é uma coisa 100% certa, ou aproximadamente 100% certa, né? Então eu defini o quark-up aí como sendo o menor, e até uma gigante galáxia. Só que cada coisa dessa vai depender da questão que a gente estiver traçando.
Por exemplo, você pode perguntar como é que uma galáxia ela pode ser um único corpo, já que ela é formada por bilhões e bilhões de estrelas. Aí é que está. Esse conceito ele vai depender da questão que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, imagine que eu coloque como questão que duas galáxias, certo? Que estão distantes, cerca de, por exemplo, vamos botar o exemplo da Via Láctea e da Andrômeda. Estão distantes 2 milhões de anos-luz, certo? E essas galáxias estão no processo de colisão. Então, para esse tipo de problema, eu posso colocar que a galáxia ela é um corpo, certo? Um único corpo, ok? Como eu também posso chegar e colocar ali que a colisão que é feita lá no CERN é feita uma colisão quark-quark, tá? Ou seja, um quark de um determinado próton bate com um quark de outro determinado próton, e a gente está considerando que cada quarkzinho desse é um corpo. Por quê? Dentro da dimensão deles ali que a gente está trabalhando, tá tudo ok. Ali tá valendo, entendeu? Claro que se eu comparar um quark com uma galáxia, é óbvio que eu não posso chamar a galáxia de corpo, ok? Tá claro até agora aqui? Então, dentro dessa ideia, desse conceito, a gente pode ter dois tipos de corpos a princípio. O que a gente vai trabalhar no dia de hoje, já que a gente está trabalhando a ideia de movimento, né? Simplesmente de translação, então vai ser o que a gente chama de partícula. E partícula, ela vai ser o corpo cujas dimensões são desprezíveis para o estudo que estivermos fazendo. Ou seja, em relação à dimensão do deslocamento que está sendo realizado. Por exemplo, vocês são do Rio de Janeiro, né? Alô? Alô? Isso. Ah, tá, tudo bem. Tá, tudo bem. São da cidade do Rio mesmo ou da Baixada? Eu sou de São Gonçalo. Ah, tá. Eu já morei aí no Rio, já morei em Mesquita, então eu conheço um pouquinho. Já tive em Niterói e São Gonçalo nunca. Tá, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, imagine que você tem um carro na garagem, entendeu? Um carro popular, e você vai considerar o deslocamento do seu carro dentro da garagem, certo? A sua garagem deve ter pouco mais do que 1,5 vezes a dimensão do carro. Se o carro tiver 3 metros, a garagem deve ter no máximo 4,5 metros, né? Para caber ele, tem um pouco mais de espaço. E em relação do carro à garagem, a dimensão do carro ela não é desprezível. Ou seja, eu posso colocar metade do carro para fora da garagem e ainda vai ter um pedaço do carro dentro e um pedaço do carro fora. Então, esse carro, nesse contexto, ele não é um corpo, não é uma partícula, certo? A gente não pode dizer isso. Mas, por exemplo, o carro que esteja atravessando a ponte Rio-Niterói, dentro do problema, ele vai ser uma partícula. Por quê? Porque a dimensão do carro em relação à ponte Rio-Niterói é desprezível. A gente não conta. Agora, por exemplo, vamos dizer que a gente estivesse fazendo uma travessia numa determinada estrada de ferro que tem as dimensões da ponte Rio-Niterói, certo? O trem, como ele é bem extenso em relação às dimensões da ponte Rio-Niterói, eu não vou agora saber precisar qual é o tamanho dela, a gente já não pode considerar o trem dentro dessa linha como sendo um corpo particular, uma partícula. Ele não é desprezível. Então, quando a gente for fazer ali aquela questão da associação do espaço, a gente vai ter que considerar também as dimensões do trem, certo? Cada questão, ela vai trazer a sua particularidade. Se eu chegar e disser para você, olha, um trem está atravessando a estrada Transiberiana, que é a maior linha férrea do mundo até o momento, certo? Não importa qual o tamanho do trem, em relação à Transiberiana, ele vai ser uma partícula diminuta. Tá claro isso? E a outra questão sobre esses corpos particulares, eles não sofrem rotação e nem deformação. Então, quando a gente estiver trabalhando, a gente vai estar sempre falando de partícula de translação, tá? Aqui, para introduzir, eu também coloquei o conceito de um corpo rígido, certo? Mas a gente não vai abordar nada sobre corpo rígido no momento. O corpo rígido, ele é um corpo extenso,
formado por um conjunto de partículas ou um sistema de partículas, desde que essas partículas elas não se desloquem em relação às suas posições originais, elas se mantenham fixas. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a gente for estudar equilíbrio de corpos rígidos e rotação, translação, torque e outras coisas, certo? Então, vamos lá. Esses corpos rígidos, eles podem sofrer a rotação. Ele é tão grande que eu posso girar ele em relação ao eixo. Já a partícula, a gente não pode fazer isso. Então, a gente considera que a partícula ela não sofre nem rotação e nem deformação, ok? Então, essa seria a ideia de um corpo físico, rígido, perdão, ok? Certo? Vamos lá. Aí agora vamos lá. A gente viu o que é o conceito de partícula, que a gente viu que ele tem que ser as dimensões desprezíveis em relação ao deslocamento que ele está fazendo, ok? Tá? E a gente vai ver agora um pouco sobre o movimento, ok? Então vamos lá. Todos os corpos em um sistema em movimento, eles estão em um determinado sistema. A gente pode estar trabalhando um sistema unidimensional, bidimensional ou tridimensional, não importa. Esses sistemas eles podem ser esféricos, cilíndricos ou simplesmente o plano cartesiano que a gente conhece, ok? Não tem problema com relação a isso. Aí o que é que a gente vai ter aqui? Em relação a esse sistema que a gente estiver adotando, as posições ou a posição que esse corpo tiver, a posição não, perdão, os pontos, eu inverti, os pontos em que esse corpo estiver, a gente vai chamar de posição dele. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um determinado plano unidimensional simples, X aqui, e eu colocar ele na posição 3, eu vou dizer que X está em metros. E eu vou dizer aqui que ele está em 3 metros, qual é que vai ser a posição dele? X, vamos dizer, no instante inicial, aqui 0. 3 metros. É simplesmente isso que ele está dizendo, que a posição é o conjunto de pontos que ele está obedecendo. Essa é a origem do sistema? Não, não é a origem do sistema, mas é a origem do movimento dessa figura daí. Eu posso ter um sistema bidimensional, certo? Deixa eu inclinar aqui meu iPad, que em pé está meio ruim para escrever. Bidimensional. Aí aqui eu chego e digo que ele está na posição, o corpo ele está na posição 2 e 3. Qual vai ser a posição do meu corpo aqui? Vai ser em X3 e Y2. Essa vai ser a posição. Isso daqui a gente pode dizer que é um vetor. O vetor posição dele, certo? Eu vou dizer aqui o vetor P vai ser 3 e 2. E eu ainda posso representar, eu não vou falar sobre isso agora nesse momento, que isso aqui pode ser 3I mais 2J. É uma maneira de você representar esse mesmo corpo. O que é que eu estou dizendo aqui? I é o versor da posição do eixo X. Pode ser o I, ou pode ser um Xzinho com um chapéuzinho, entendeu? Não importa. Aqui a gente está trabalhando, estou chamando de I. Então, eu posso dizer aqui que P é 3I mais 2J, é o conjunto de posições dele colocado de maneira vetorial, certo? Na próxima aula eu vou abordar mais sobre isso daqui. No momento, o interesse não é esse, tá? Então, aí a gente vai lá. A posição, ela vai sempre ser determinada pelo que a gente chama de função de movimento. A função de movimento, ela vai ser uma relação do espaço, ou seja, a posição que você se encontra em um determinado período de tempo. Espaço em função do tempo. Então, aqui o que a gente está vendo é esse tipo de função. F de x de t, eu estou falando que x é função do tempo. E o mesmo vale para y e vale para z. Claro que de acordo com cada questão que a gente for trabalhar.
certo? Mas o importante é você saber que sempre que você estiver trabalhando a questão de movimento, você sempre vai estar trabalhando uma função de espaço em relação a tempo. Pode ser velocidade em relação a tempo, depende do que a questão vai trabalhar. Mas quando falar em função de movimento, vai ser isso. Aqui eu tenho um exemplo, certo? Aqui nesse exemplo eu tenho uma partícula que ele se encontra no plano tridimensional, ok? E aqui ele está, x está variando em relação a três funções diferentes. Você tem x, y, z, né? No caso, o corpo é que está em três funções diferentes em função do tempo. Note aqui que o seguinte, aqui você tem uma função polinomial, certo? Polinomial. É o tipo mais comum e mais simples que tem, certo? Aqui você tem um cosseno. E aqui você tem uma constante. Eu vou aproveitar essa função daqui para definir qual é a posição inicial de um corpo, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, imagine que eu queira definir qual é a origem dos eixos. Então, se eu pegar aqui um eixo tridimensional, Z, Y, Z, XY, certo? A origem dos eixos, ela vai estar aqui e vai ser o ponto 0, 0, 0. Mas a origem dos eixos necessariamente não quer dizer que seja a origem do determinado corpo ou partícula que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, eu vou perguntar aqui para vocês, qual é a origem do corpo cujas funções de movimento estão expressas pelas funções acima? Ora, quando eu quero determinar qual é a origem do movimento de um determinado corpo, é quando ele vai começar esse movimento. E quando você começa o movimento, o tempo é o tempo inicial, ou seja... 0. 0. Então, para t igual a 0, eu vou determinar quais são as posições desse corpo. Em t igual a 0, qual é a posição de x? Aonde tiver t, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 4 vezes 0, que vai dar 0. T ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, sobrou quem? 4. Então, a posição inicial vai ser para x igual a 4, certo? Agora, para y. Qual é a posição do cosseno de 0? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, certo? Então, vai ficar como? Cosseno de 0 vai ser 1, 7 mais 1. Opa, perdão. 8. Então, a posição vai ser 8. E z? Repare só, gente. Z, ela é uma função constante. Não importa qual é a posição no tempo. Z sempre ele vai ser qual valor? 3. Então, a posição dessa partícula daqui, se eu quisesse expressar ela vetorialmente, ela seria como? 4, 8, 3. Ou eu ainda poderia expressar esse vetor aqui, estou chamando de vetor P, vetor posição, certo? Ele seria 4i mais 8j mais 3k. É uma outra maneira de eu expressar essa posição. Está aqui a posição inicial. Claro que durante o deslocamento desse corpo, a gente vai falar sobre deslocamento agora, no tempo a gente vai ter variação dessa posição. Qual é o único eixo que não vai ter variação durante o tempo? Z. Z. O Z porque ele é uma função constante, ok? Pessoal, tá simples aí, né? Só para a gente introduzir esses conceitos mesmo. Provavelmente vocês já viram esses conceitos no ensino médio, né? Ou eu não sei se vocês já viram no ensino superior, mas assim, todo mundo está familiarizado com esse tipo de conceito. Porém, é necessário a gente colocar
pelo menos para a gente ver como é que é expresso dentro da academia, uma maneira de você representar, certo? E aqui a gente vai ver agora o conceito do que vem a ser um deslocamento. O deslocamento é a medida da variação da posição de uma determinada partícula. Note que é o seguinte, aqui a gente está falando que o deslocamento, olha, a gente está falando de posição, ou seja, a posição que ele está num determinado instante, depois que ele está em outro determinado instante, e assim sucessivamente. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Deslocamento, e está aqui na observação, é um pouco diferente de distância percorrida. Então, é necessário você ler com muita calma o problema. Por que eu estou falando isso? Porque imagine que você esteja fazendo um movimento no qual você andou 10 metros na direção positiva de um determinado eixo, certo? Aqui, por exemplo, eu estou considerando da esquerda para a direita positivo, certo? Eu digo que esse deslocamento aqui, ele foi 10 metros, certo? E se eu parar aqui nesse momento e perguntar qual foi o deslocamento, qual foi o delta X? 10 metros. Mas se em um determinado instante depois eu voltar esses 10 metros, certo? Ou seja, vamos lá, eu boto aqui que o delta X ali é de um... Filho da mãe. De um T3 menos o T2, seja o contrário, eu volto de X2 quer dizer, menos X1. Não, perdão, é o contrário. X1 menos X2. Ou seja, eu estou voltando para a posição 1 depois de 2. E eu pergunto a você, qual foi o deslocamento total dessa partícula? Ora, ele saiu de 0 e foi para 10, depois ele saiu de 10 e voltou para 0. O deslocamento entre 3 e 1 foi quanto? Alô? 2. Olha só, de 1 para 2 foi 10, certo? Sim. Depois eu voltei de 2 para 1. Okay. 20 metros, né? 20 metros. Não, 20 metros é a distância que ele percorreu, mas não o deslocamento. Se eu perguntar para você, olha só, qual é o delta X entre o tempo 3 é quando ele retorna, e o tempo 1. Ele saiu de que posição? Na posição 3. Ele saiu da posição... Na posição 1, ele saiu da posição 0, certo? Aqui é 0. E aqui a posição 2 é 10, certo? Para ter um deslocamento de 10. Aí, de 1 para 2, ele foi de 0 para 10. Qual foi o deslocamento? 10. Agora, no tempo 3, o que é que eu falei? Ele saiu de 10 e voltou para 0. Então, o deslocamento entre o tempo 3 e o tempo 1 vai ser, ele sai de 10 e volta para 0. A posição final dele é qual? É a posição 0. Qual foi o deslocamento no percurso dele? 0. Mas qual foi a distância que ele percorreu? 20. É por isso que eu estou dizendo que, às vezes, tem que ficar atento. O conceito de deslocamento é diferente do conceito de distância percorrida. Então, fique atento. Porque, por exemplo, se eu chegar e disser aqui para você, olha só, você saiu de Niterói e foi para o Rio de Janeiro em 2 horas, por exemplo. Claro que 2 horas é só para atravessar a ponte Rio-Niterói. E a distância percorrida foi cerca de 40 quilômetros da sua posição. Qual é a velocidade média? Bom, se você fosse colocar ali, você ia ter que era 20 km por hora de média de velocidade, tá? Aí eu pergunto, qual foi o deslocamento que você fez nesse trecho? Certo? Aí você saiu de 0, foi para 40, então foi 40 ali o deslocamento. Aí eu pergunto a você, olha, você retorna para sua casa no final do dia, certo? Então você vai fazer o percurso de volta. Então você vai sair de 40 e vai voltar para 0. Aí eu pergunto para você assim, no final do dia, você ali, qual é o deslocamento em relação à sua posição inicial durante o início do dia? 0.
Zero. Porque naquele instante você é zero. Agora, se eu perguntar para você, qual foi a distância percorrida durante o dia? Quantos quilômetros você falou que ele percorreu para ir? 40 e 40 para voltar. 80 quilômetros. Entendeu? A diferença entre deslocamento e distância é só para deixar isso aqui claro, entendeu? Porque às vezes ele pode simplesmente lhe jogar uma questão, lá um VOF, e ele lhe perguntar, olha só, você saiu de tal lugar para tal lugar e retornou para o lugar original. Então o seu deslocamento foi tanto ao final do processo. Não, falso, seu deslocamento foi zero. Você sai de casa, vai na padaria e volta para casa. Quando você está em casa, eu pergunto, qual é o seu deslocamento? Seu deslocamento é zero. Tá? Mas a sua distância percorrida, não. Vamos passar aqui, vamos para um pequeno exemplozinho, tá? Então, vamos resolver esse exemplo daqui para a gente só ver que nem toda função é uma função simples de trabalhar. Então, vamos lá. Aqui tem uma partícula percorre o eixo X, ou seja, ela é unidimensional, ok? Com função do movimento em metros, certo? Expressa pela expressão, tá aqui a expressãozinha da gente, certo? X é igual a 2t ao quadrado menos 2 seno de π sobre 6. Aí aqui eu pergunto a você, ó. Qual é a posição da partícula no início do movimento? E aí, quem é que me responde? 0. Por que é zero? Ué, porque a posição inicial dele, ele está começando com 0 segundos. Sim, ele está começando com 0 segundos. Mas X vai dar 0? Eu acho que é menos 2. Ah, não. Acho que é zero mesmo. É zero, é zero. Por que vai ser zero? Vamos lá. Em t igual a 0, a gente vai pegar o 0 e vai substituir aonde? Na expressão. Qual é que vai ser o valor de x? X vai ser igual a 2 vezes 0, que vai dar 0, né? Menos 2 seno de π sobre 6 vezes quem? 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0, né? O seno de 0 é 0, certo? Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, se eu disser para você que no início do movimento, a partícula se encontra na origem do eixo, é verdade ou falso? Verdade. Verdade, está na posição 0, né? Simples, né? Necessariamente não quer dizer que toda partícula vai começar na origem do eixo, né? Tá. Agora vamos lá. Item B. Determine o deslocamento a cada segundo. Ou seja, para cada segundo, a gente vai determinar o deslocamento. A gente sabe que em t igual a 0, o nosso x vale quanto? 0. E para t igual a 1, qual vai ser o valor do nosso x? A gente vai ter qual? A gente vai pegar aqui na função, aonde tiver... Exatamente. E onde tiver t, a gente vai substituir. Então, eu vou fazer aqui de uma maneira direta, vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2, certo? Seno de π sobre 6. Qual é que vai ser o valor? Seno de π sobre 6 é meio, né? É o nosso 30 graus, né? Vai ser meio, vai ser... aqui, meio vezes 2 vai dar 1, 2 menos 1, 1. Aí vamos lá, qual é o deslocamento? Qual é o deslocamento entre 1 e 0? O deslocamento entre 1 e 0 vai ser quem? Vai ser 1 menos 0, que vai ser 1 metro. Tá aqui. Agora vamos lá. Para t igual a 2, qual é que vai ser o nosso valor de x? O nosso valor de x para t igual a 2, ele vai ser da mesma maneira, a gente vai fazer a substituição na expressão. Então, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado. Vou botar aqui direto 4, certo? Menos 2 seno de 2 π sobre 6.
Alguém aí tem uma calculadora? Sabe fazer essa expressão na calculadora? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu não sei como são as provas no CEDEG, mas eu acredito que presencialmente você não possa usar o celular. Então é bom ter uma calculadora Cássio para... Então, eu tenho, mas depende das provas lá, eles não tem prova que eles não liberam, não. Nem a calculadora? Não sei se no caso de física liberam, mas tem muitas das provas eles não liberam, não. Física libera, A sim. última que eu fiz de física não tinha liberado. Pelo menos ano passado, que eu repeti essa matéria, não tinham liberado na última prova. Bom, se ele não liberar, ele vai ter que colocar para você o valor do seno aí, né? Mas vamos assim, lá. não costuma ter muito número nas provas. Costuma ser mais desenvolver a questão. Não tem muito número para resolver, entendeu? Assim, nessa última que eu tava vendo aqui do CEDEG, foi tudo conta, entendeu? Ele não pediu expressões. Uhum. Tá, mas aqui, colocando aqui o resultado, vai dar 6,27 metros. Alguém tá dando microfonia aí. Certo? Então, vamos lá. Qual é que vai ser o deslocamento? Meu ΔX. Meu ΔX entre 2 e 1, vai ser 6,27 menos 1, que vai dar 5,27 metros. Tá? Agora, vamos lá. Para T igual a 3, novamente, faz a mesma coisinha. Estou repetindo aqui só para a gente focar, para a gente bater aqui. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado é 9, menos 2, seno de 3π sobre 6, ok? Qual é o valor que a gente vai encontrar aqui? Esse valor que a gente vai encontrar aqui vai ser de 16 metros, certo? Qual é o nosso deslocamento? Nosso ΔX aqui. ΔX entre 3 e 2. Eu estou pedindo o deslocamento a cada segundo. Vai ficar 16 menos 6,27. Isso daqui vai me dar 9,73 metros. E por fim aqui, para a gente finalizar, vai ser a posição T igual a 4. Vou pegar esse espacinho aqui do item D, certo? Não tem problema, a gente vai precisar dele. O X ele vai ser dado por quem? Vai ser por 2 vezes 4 ao quadrado são 16, né? Então, vou botar aqui direto. Menos 2 seno de 4π sobre 6. O meu valor de X aqui, ele vai ser quem? Qual é o valor? 30,27. 30,27 metros. Eu pergunto qual é o deslocamento ΔX entre 4 e 3. Vai ser 30,27 menos 16, o que vai me dar 14,27 metros. E qual é o meu deslocamento total? Meu deslocamento total, meu ΔX, vai ser entre o instante inicial e o instante final, ou seja, entre 4 e 0, vai me dar 30,27. Qual é a minha posição inicial? 0. Então, 30,27 metros. Está aqui. Só para a gente enfatizar como se dá esse tipo de questão. Claro que isso daqui é um tipo de questão, apesar de você estar vendo a função seno aí, é uma questão simples, entendeu? Não é uma questão difícil, tá? Mas vamos adiante. O conceito de deslocamento está claro aqui? Ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida com relação à partícula? Não. O que seria uma partícula? Tá. O Sol viajando entre a posição inicial dele e Mercúrio. O Sol é partícula ou é um corpo rígido?
Um corpo rígido? É um corpo rígido, porque Mercúrio é bem próximo dele, né? Agora, se eu perguntar, o Sol viajando na Via Láctea, ele é partícula ou corpo rígido? Partícula. Partícula. Então, ficou claro isso daí, né? Depende do que a gente tiver. A Via Láctea viajando no universo, é partícula ou corpo rígido? Uma partícula. Uma partícula. Bom, no universo não fica valendo que praticamente não importa a dimensão. Quando você compara com o universo, fica tudo minúsculo, particular. Ok? Então, vamos adiante. Bom, se a gente viu o conceito de deslocamento, quando a gente coloca o tempo necessário para fazer um determinado deslocamento, isso daí vai nos dar o conceito de velocidade. A gente vai começar com o conceito aqui de velocidade média. Existem vários conceitos de velocidade média. Eu, particularmente, gosto de um que... Bom, fui eu que fiz, né? Mas, bom, é a mesma coisa. É a medida da rapidez em que um corpo altera a sua posição no tempo. O que é que eu estou dizendo? Simplesmente, o tempo necessário para que o corpo altere a sua posição, quanto mais rápido for, maior a sua velocidade. Então, a gente chama de velocidade média, certo? E a velocidade média é o que a gente chama de alternar. Eu vou aqui chamar de X, mas pode ser Y ou Z, ou pode ser S também, se a gente estiver fazendo uma composição com todo deslocamento. É a medida que a gente está deslocando de posição no tempo. Quanto maior a rapidez que a gente fala, maior vai ser a sua velocidade, certo? Está aqui o conceito de velocidade média, um conceito simples, intuitivo, todo mundo conhece. E as unidades, ela pode ser o metro por segundo, quilômetro por hora, certo? Pode ser ano-luz, certo? É uma medida de deslocamento, ano-luz, né? Pode ser ano-luz, não, por hora não faz sentido, esquece. Ano-luz é só uma medida espacial. Certo? E assim, basicamente não existe nenhuma dificuldade no trabalho dessas questões. O que existe mesmo de mais aí difícil é só a gente fazer alguma transformação que porventura ele venha a ter. Ok? Só um instante aqui. Vamos lá. Quando a gente trabalha com velocidade média, obviamente a gente está falando de quê? A gente está falando que, olha, você saiu do Rio para Niterói e aí você fez uma distância de 40 quilômetros, eu estou só chutando, tá, gente, a distância aqui. 40 quilômetros e você fez, em um dia você faz em 2 horas, no outro dia você faz em 4 horas e a sua velocidade média ela vai variando. Por quê? Porque o movimento real de um transporte, de um carro, seja ele o que for, ele não é um movimento constante, é irreal essa ideia de movimento constante, né? Ele vai tendo variações. Então, tem trechos que você não está engarrafado, você acelera um pouquinho mais. Tem trecho que está engarrafado, que é todo o deslocamento da ponte Rio-Niterói, como você está saindo de Niterói para o Rio de Janeiro, ou voltando, né? Então, você sempre vai encontrar engarrafado ali, aí você vai ter essa variação. Mas existe um movimento, né, que a gente trabalha, ele é comum de cair questões, inclusive no último concurso da Petrobras, caiu 2 questões dessa daqui, entendeu? E com o intuito de atrapalhar a pessoa, né? Que é um movimento retilíneo e uniforme. O que é que esse movimento está dizendo para a gente aqui? Está dizendo que ele está se movendo em linha reta, ou seja, a gente tem um eixo lá, ele está fazendo esse movimento, pode ser na vertical, no Z, ou pode ser numa horizontal no X, ou no Y, tá? Não importa. Geralmente ele pega só uma única dimensão. Você está fazendo aquele deslocamento ali, e a característica desse movimento, que eu repito, é irreal, é que a sua velocidade é uma velocidade constante. Então, vamos dizer que a sua velocidade média aqui, ela vem a ser uma velocidade constante, certo? Uma velocidade x constante aqui nesse caso. E o que acontece? Se eu pegar aqui ela e eu abrir o que é o deslocamento, porque o delta, a gente expressa delta, só a letra grega delta na física a gente sempre expressa como fim menos início,
Seja lá o que for. Então, se eu tiver um ΔS, vai ser o S final menos o S inicial. Se eu tiver ΔT, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Como a gente está chamando de X aqui, eu vou ter X menos X0, que é a posição inicial, certo? Sobre T menos T0. E aqui, para a gente só, a termo de facilitar, a gente sempre fala que o movimento ele inicia no instante zero, né? Não faz sentido você dizer que iniciou o movimento, a depender do caso, claro, né? Fora disso daqui. Então, eu posso colocar aqui Vx é igual a X menos X0 sobre T. E aí, fazendo essa troquinha aqui rápida, X menos X0 vai ser Vx vezes T. Caraca, meus vizinhos estão horríveis hoje, rapaz. Ô, caramba, viu? Então, aqui só colocando, separando aqui cada coisa, X vai ser igual a X0 mais V de X vezes T. Essa daqui é a função horária do movimento retilíneo e uniforme. Gente, isso daqui, ó, vamos lá. Se eu colocar aqui isso daqui, esse movimento ele vai ser o quê? Essa equação daqui é uma equação do primeiro grau. Então, ele sempre vai ser representado por uma reta. Essa reta pode ter várias inclinações diferentes, a depender do que a gente estiver trabalhando. Tá ok? Essa daqui é a minha função horária. E vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que você tenha 2 carros se deslocando. 2 ou 3, não importa. Eu pergunto a vocês. Só um detalhe, deixa eu ver aqui. Você tem 2 carros se deslocando. Um carro X1, que ele vai ter uma posição aqui, vamos chamar de X10, mais uma velocidade 1, vezes o intervalo de tempo, e a gente tenha um determinado carro X2, que vai estar se deslocando, certo? Ele vai ter uma posição inicial, vai ter uma velocidade que é constante, certo? Eu pergunto a vocês, quando independente de eles estarem indo no mesmo sentido ou sentidos opostos, quando é que se dá o encontro desses 2 carros? Quando você vai encontrar uma pessoa, por exemplo, o que é que você tem que fazer com essa pessoa para estar encontrando ela? Tá na mesma? Alô? Alô? Oi. Minha conexão caiu. Desculpa. Bom, tá de volta, né? Então, eu estou perguntando aqui, quando você encontra uma pessoa, para você encontrar uma determinada pessoa, você tem que estar o que dessa pessoa igual a você? A mesma? Distância, né? Não, posição. A distância necessariamente você não tem que ser a mesma. Imagine que, por exemplo, a pessoa saiu do Rio de Janeiro 1 hora antes de você em direção a Niterói. Aí você sai de Niterói, eu não sei se você é de Niterói, só estou chutando. Você sai de Niterói 1 hora depois. É óbvio que ele vai fazer uma distância percorrida maior do que a sua, mas a posição tem que ser a mesma. E a maioria das questões desse tipo de problema, geralmente ele pede para você determinar quais são a posição do encontro entre os 2 corpos. Então, para que eles se encontrem, tem que estar na mesma posição. Aí você vai ter que X10 mais V1T tem que ser igual a X20 mais V2T. A gente vai fazer bastante questões relacionadas com isso, mas não nesse momento. Só queria mesmo abrir aqui e mostrar o que pode ser mais difícil de cobrar em relação ao movimento, velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Certo? Pessoal,
todo mundo tem carro aí, se não, todo mundo já andou de carro em um determinado instante da vida, né? E todo mundo já teve pelo menos a curiosidade de olhar ali no carro o que é que está acontecendo, aquelas luzes no painel. Às vezes você está ali no carro e ali você tem o velocímetro do carro, né? E ali você tem a velocidade 0, 20, 30, 40, 50, bom, vamos lá, até 180 aqui, certo? 60. E aí você, em um determinado instante, você olha e você vê a marcação. Olha que carro velho meu, ainda está com um ponteiro apontando. Mas tudo bem. Você olha num determinado instante e você vê ele ali, o ponteiro, no 60. O que é que ele está dizendo para você? Está dizendo que naquele instante, sua velocidade instantânea é de 60 km por hora. Mas como é que ele calcula essa velocidade instantânea? Aliás, eu vou perguntar, o que é uma coisa instantânea para você? Quem me responde o que é instantâneo? Que está acontecendo naquele momento? Mas tem que ser uma coisa abrupta, assim, rápida, entendeu? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo horrível, mas é o exemplo mais prático. A pessoa está atravessando uma pista e vem uma carreta com 8 eixos lá, ou 16 eixos, a 180 km por hora e acerta a pessoa. O que é que acontece? A pessoa morre instantaneamente, ela praticamente nem vê o que aconteceu. Isso é que é instantâneo, uma coisa bem rápido, bem abrupto, entendeu? Então, quando a gente vai falar sobre velocidade ou aceleração instantânea, que eu ainda vou falar de aceleração, é num intervalo de tempo muito curto. Muito curto. Então, quando você está vendo ali aquela velocidade numa marcação do carro ou da moto, ou o avião, seja lá o que for, que às vezes alguns mostram também, o que está acontecendo ali para você é que ele está fazendo aquela conta dali para um deslocamento muito pequeno, num instante de tempo muito rápido, e aí ele consegue lhe dar essa velocidade instantânea. Então a gente pode chamar aqui essa velocidade instantânea, eu vou chamar ela de V, ins aqui, ela vai ser quando o limite, certo, de ΔT for muito curto. Uma coisa que a gente chama de muito curto é quando ela tende a 0. Então, a gente colocando aqui nessa posição, a gente teria isso daqui. A velocidade instantânea, e eu vou chamar aqui que toda velocidade instantânea, quando a gente estiver trabalhando, ela vai ser aproximadamente o V de X ou V de Y ou V de Z, só a termo da gente colocar ali para não ficar escrevendo esse ins aí, certo? Mas o que é importante saber aqui é o quê? É que o intervalo de tempo é muito curto, é próximo de 0. Só que se você reparar esse conceito daqui, que a gente tá colocando aqui, a gente já viu, quem estudou cálculo 1, já viu esse conceito aqui. Esse conceito daqui é o conceito de derivada. Então, se a gente pegar e a gente for lembrar aqui, ó, por exemplo, vou aqui mudar de cor para a gente vou fazer aqui em verde. A derivada f' de x, de um determinado x, ela é definida como o limite de h tendendo a 0, certo? De f de x mais h, ou seja, o x variando um pouquinho nesse intervalo, perdão, menos o f de x sobre o h. E uma outra maneira da gente definir essa mesma derivada é fazendo o f de, perdão aqui, um f do y menos o f do y0 sobre o f de x menos o f de x0, que nesse caso aqui pode ser o próprio 0, para ele, e faltou espaço aqui, para o limite também
Quando esse deslocamento aqui, esse x0 aqui, estiver tendendo a zero. Então, basicamente, esse conceito aqui, eu só fiz isso daqui para a gente poder se situar, é o conceito de derivada. Então, o que é que eu posso concluir com isso daqui? A velocidade instantânea é a derivada da função movimento. É o que ele está dizendo basicamente para a gente isso daí. Desculpe. Por que eu estou falando isso? Porque tem questões que ele vai trabalhar que basicamente o que a gente vai ter é isso. Imagine que eu tenho o seguinte, ó. Dado uma função aqui do movimento, vamos pegar x é igual a 3t ao quadrado mais 2. Eu pergunto a vocês, só dando isso daqui, qual é a velocidade dessa partícula daqui em t igual a 1, por exemplo? Vamos lá, 1 segundo. É só para a gente exemplificar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar o conceito de derivada, certo? Que vai ser v, vai ser igual a derivada, e aqui a gente vai chamar de derivada dessa maneira, dx dt. E aí eu vou aplicar a derivada. Fazendo aqui essa derivada vai ser 6t. A derivada de uma constante é zero. Eu vou exemplificar umas derivadas agora, certo? Mas só para a gente fazer. Então, a velocidade instantânea da partícula, ela vai ser expressa... Desculpe, de novo. Ela vai ser expressa por essa função aqui. A velocidade é igual a 6t. Em um segundo, a minha velocidade instantânea é de 6, vamos dizer que metros por segundo. É basicamente isso que as questões elas vão cobrar para a gente. Então, aqui eu fiz questão de colocar... droga. De colocar aqui umas principais derivadas que a gente possa vir trabalhar em alguma questão. Então, aqui o que é? A derivada de qualquer constante, e constante eu falo que são números, 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil, certo? A derivada desses números, a derivada de π, por exemplo, sempre vai ser zero, ok? A mais comum que a gente vai trabalhar é a polinomial. Então, a derivada de um polinômio, ela vai ter essa característica aqui, ó, certo? Por exemplo, qual é a derivada de x elevado a 4? Desculpe. A derivada de x elevado a 4. Vai lá só, o 4, ele vai descer, então vai ser 4x elevado a 3. Simplório, entendeu? É o tipo mais comum de questão que a gente pode ver, é esse tipo de questão aqui. Por exemplo, nas provas que são online, geralmente eles cobram esse tipo de derivada assim, porque é muito mais simples no EAD você fazer isso. Imagina que você tem um tempo limitado para fazer uma prova e o cara cobre uma derivada ali extremamente complexa, entendeu? Não tem a menor condição. Pessoal, só ver uma coisa aqui, se alguém pediu aqui para entrar novamente, só... Não tem nenhum pedido, não. Ok, deixa eu voltar lá. Certo? Aí vamos lá. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Não vou entrar em detalhes do porquê é cada coisa assim, certo?
Mas, assim, é basicamente o que a gente precisa saber. Se ele cobrar alguma derivada, certamente ele vai mostrar ou dar uma ideia do qual seja. Tá? Então, vamos lá. Novamente, o que eu já falei aqui, a velocidade instantânea é dada pela derivada da função posição. Desculpe. Certo? Aí eu tenho um exemplo aqui, olha só. Qual é a velocidade instantânea? Eu acho que eu acabei apagando aqui. Instantânea de uma partícula em t 4 segundos, cuja função movimento é... Olha só. Ele me deu a função movimento aqui, certo? E o que é que eu vou fazer? Ele quer saber qual é, primeiro, a velocidade... Primeiro não, único, né? Velocidade instantânea. Mas para mim saber isso, eu preciso determinar qual é essa velocidade. Para mim determinar qual é a velocidade instantânea de uma determinada partícula, o que é que eu faço? Eu vou fazer a derivada da função posição no tempo, certo? Vamos lá. Então, eu vou derivar essa função daqui. Qual é a derivada de t elevado a 4? 4t ao cubo. 4t ao cubo. Então, 4t ao cubo mais o segundo termo. 6t. 6t. E agora, qual é a derivada do seno? Menos seno de π sobre 3. A derivada do seno vai ser o... Cosseno? Isso. A derivada do seno vai ser o cosseno de t. Então, vai ser o quê? Menos o cosseno de π sobre 3t. Só que tem uma coisa. A gente tem que derivar o argumento aqui também, tá? Eu já coloquei aqui de propósito. Qual é que é a derivada de π sobre 3t em relação a t aqui? Qual é essa derivada aqui? A derivada de t apenas? 1. Então, o que sobrou é π sobre 3. E aí a gente vai multiplicar isso daqui na função aqui. Então, vai ter... Essa daqui é que vai ser a minha função da velocidade instantânea. É uma função simples, né? Só ter cuidado com as contas. Eu quero um constante. Um instante t igual a 4. Então, V em 4S vai ser quem? Vai ser 4 vezes 4 ao cubo, mais 6 vezes 4 é 24. Não vou ficar perdendo tempo aqui. Menos π sobre 3, cosseno de 4π sobre 3, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, e como essa eu não fiz, eu vou usar a minha calculadora. Vai ficar cosseno de 4π dividido por 3. Só um instante. Isso daqui vai ser multiplicado por π dividido por 3, certo? Isso aqui vai ficar menos 0,52, 0,52, vou colocar só aproximado, e vai ficar...
Caramba. 4 ao cubo. Certo? Isso aqui vai ficar V de 4 segundos, vai ficar 256, mais 24, menos 0,52. Desculpe. Alguma coisa entrou na minha garganta e atrapalhou até minha voz aqui. Isso aqui vai ficar 279,48 metros. Tá? Só para a gente aqui resolver uma questãozinha e ver qual é o grau máximo de dificuldade que ele pode cobrar numa determinada questão. Tá? Então, o que é que você fez? Você tinha uma função da posição em relação ao tempo, você deriva ela, encontra a velocidade instantânea e aí substitui o valor de t que ele queira colocar lá, tá? Agora vamos fazer o seguinte, olha só, ele diz aqui o seguinte, ó, uma partícula possui velocidade instantânea, então ele está dando para a gente a velocidade instantânea da partícula. Tá aqui. 2t ao cubo mais 4. Então ele chega e pergunta 2t ao cubo mais 4. Qual é a posição dada dela em t igual a 10? Agora, repare só. A gente tem a velocidade, que é a velocidade aqui de x. Ela é uma função da derivada da posição, certo? E agora ele quer o contrário. Ele quer a posição. Como é que eu vou sair dessa velocidade instantânea e vou para a posição? Eu vou usar qual conceito? O conceito que eu vou usar aqui agora é o conceito de integral. Certo? Por quê? A integral é a função contrária da derivada. Tá? Então, a integral de dx, ou seja, da função dx aqui, ela vai ser o x. Ou seja, a integral, ela vai ser, no caso, x mais c aqui, já que não é definida. Então, a integral, ela é a antiderivada. Então, basicamente, quando eu estou com a velocidade e eu quero sair para a posição, eu inverto. Eu uso esse conceito de integral. E aí tem os conceitozinhos de integral aqui simples para a gente só trabalhar, né? Integrais polinomiais, certo? Primeiro, vamos lá. A integral de uma constante qualquer, aqui, c qualquer, ela vai ser simplesmente c vezes t, mais uma outra constante, c1. Essa constante daqui se dá porque a gente está falando de integral indefinida. Se a gente quiser definir, a gente pode colocar aí um problema de valor inicial e definir, mas não é do nosso interesse. Ou então a gente pode definir a integral, ou seja, a gente teria uma integral entre limites de integração, e aí a gente vai substituir esses valores quando for fazer a conta. Mas que isso aqui agora, nesse momento, não é exatamente relevante, tá? Então, essa é a integral de uma constante. A integral de um determinado polinômio aqui, ela vai ser dado como t de n mais 1 sobre n mais 1 igual a c. Essa vai ser a integral aqui. A integral do cosseno, se a gente for trabalhar, do cosseno de t dt. Gente, olha só, a derivada do cosseno era o quê? Era menos o seno, quando a gente tinha colocado. E qual vai ser a integral do cosseno? A integral do cosseno vai ser o seno de t, certo? Deixa eu só fazer uma pequena modificaçãozinha aqui para colocar que tem um determinado fator. Eu vou colocar aqui kt dt, porque a integral ela vai ser o seno, certo? De kt mais um determinado c, e tem que dividir pelo argumento, então sobre k. Ou seja, você vai derivar esse argumento daqui e vai jogar aqui.
tá? Se for 1, aí você já sabe que não tem nada. Agora, vamos lá. Se a integral do cosseno é o seno, a integral do seno de KT vai ser quem? Menos o cosseno de KT sobre K mais uma determinada constante, tá? Só para a gente aqui se situar. Então, vamos lá, vamos pegar aquela velocidade ali que ele dá para a gente. Eu acabei que eu subestimei o espaço aqui, certo? Vamos lá. V, ele dá 2t ao cubo mais 4. 2t ao cubo mais 4. Então, vamos lá. Vai ser a integral de V, certo? dt. X vai ser dado pela integral de V dt, certo? Então, vai ficar como? X vai ser igual à integral de quem? De 2t ao cubo mais 4 dt. Olhando aqui a definição de integral, a integral do polinômio t elevado a n. Quem vai ser a integral de t ao cubo? Vai ser, olha só, para t ao cubo, a integral vai ser quem? O n vai ser o 3. 3 mais 1 vai ser 4 e ele vai estar dividido por quem? Por n mais 1, que vai ser 4. Então, o meu x, ele vai ser quem? Ele vai ser 2. E para poupar aqui tempo, eu já vou cortar logo. 2 com 4, né? Vai ficar t a 4 sobre 2, mais... Qual é a integral da constante? Está aqui, ó. A integral da constante é igual a constante vezes a função. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4t. Essas constantes arbitrárias aqui, eu estou chamando todas elas de zero. Não vem ao caso, porque não interessa para a gente aqui fazer isso daqui. Então, essa daqui, certo? É a minha função da posição em relação à minha função de movimento. Aí, vamos lá. Se eu quiser saber qual é a minha velocidade instantânea, vou fazer o caminho inverso. Eu vou derivar. Se eu derivar, vai dar o quê? Isso daqui. Ficou clara essa troca? Sim. Vocês conhecem o que é integral, integração, né? Vocês já fizeram, né? Pois é, o que acontece? O CEDERJ coloca Física 1A para a gente no segundo período. E o cálculo 2, que é a parte da integral, no terceiro período. Ou seja, não casa essa informação, entendeu? O conhecimento. Entendi. Mas, assim, a priori, ele sempre a gente vai fazer umas questões aqui agora e, assim, vamos ver só que são coisas bem, bem simples. O que eu quero que você entenda é que a integral ela é a antiderivada e a derivada é a anti-integral, certo? Deu para entender. Se você quiser, se você tiver a função do movimento e você quiser a velocidade instantânea, você deriva ele, derivar é bem simples. E se você tiver a velocidade e você quiser a posição, você integra ele, entendeu? Toda questão que tiver, a gente for trabalhar, eu vou colocar qual é a integral e qual é a derivada correspondente, certo? Antes de a gente começar aqui a fazer essa questão, isso aqui é questão de prova online, certo? Que a gente tem, prova do próprio CEDERJ. E antes de a gente fazer ela, vamos fazer aqui o estudo rapidamente da aceleração, certo? A gente viu que a nossa velocidade média, ela é a variação, né, da posição no intervalo de tempo. O conceito de aceleração, ele não vai diferir muito. A única coisa que a gente vai ter agora é que vai ser o seguinte: a nossa aceleração média, ela vai ser a variação de velocidade em um intervalo de tempo. E a gente viu o quê? Que a nossa velocidade instantânea, ela é dada para o limite, né? Quando o nosso ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT,
que é igual à nossa derivada, ou seja, dx dt. A velocidade média é a derivada. Da mesma maneira, a gente vai chegar no conceito de que a nossa aceleração instantânea, certo? Vai ser quem? Da mesma maneira, vai ser o limite de ΔT tendendo a zero. Qual é o meu conceito de aceleração? É ΔV sobre ΔT. Então, vai ser do meu ΔV sobre ΔT. Logo, a minha aceleração, ela vai ser quem também? Expressa por quem? Pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Olha só. Se eu lhe der uma função posição, você tem aqui uma função posição, vou botar só posição. Aí eu derivo a posição. O que é que eu encontro? O que é que eu encontro? Alô? A velocidade. A velocidade o quê? Instantânea. Instantânea. Então, eu vou encontrar a velocidade instantânea, certo? Se eu derivo a velocidade, o que é que eu encontro? A aceleração instantânea. A aceleração instantânea. Basicamente, o que está dizendo é isso. Vamos voltar aqui para cima. Tá aqui. Vamos pegar essa questãozinha daqui. Esse item daqui. Se eu estou dizendo para você que a minha velocidade instantânea no eixo X é dada por 2t ao cubo mais 4, eu pergunto a você qual é a aceleração instantânea dessa mesma partícula? 6t ao quadrado. 6t ao quadrado. Qual é a derivada de uma constante? 0. 0. 6t ao quadrado. Tá claro isso? Sim. Sim. Da mesma maneira que se eu tiver uma aceleração, certo? E eu quiser ir para a minha velocidade int, o que é que eu tenho que fazer aqui? A integral. A integral. Eu vou integrar. E se eu tiver a minha velocidade e eu quiser a minha função, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar novamente. Tá claro? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a cor aqui. Da posição para a velocidade, eu derivo. Da velocidade para a aceleração, o que é que eu faço? Eu derivo novamente. E se eu quiser o contrário, vamos ver o que cada questão vai dar para a gente. Ficou claro isso daí? Ficou. Tá. Ele não vai cobrar aqui nenhuma função absurda, entendeu? Nenhuma derivada de outro mundo para você fazer a relação de um carro se deslocando, tá? Então, você não precisa se preocupar com relação a isso. Geralmente, você vai pegar um polinômio e o máximo que pode ter, você tá ali com seno, cosseno, uma tangente, mas que ele tem que lhe mostrar. Bom, mediante a isso, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer essa questãozinha aqui. Deixa eu só mudar aqui a posição do meu iPad. Certo? Só mudar. Então, vamos lá. Olha só aqui. Essa questão daqui é questão de prova online, ok? Você tem um tempo para fazer. Vocês já fizeram alguma prova online, não já? Não. As minhas são todas presenciais. Ah, tá. Não fez nenhuma online, não, né? Não. Tá, tudo bem. Tá, então vamos lá. Olha só. Uma partícula. E se eu estou falando partícula, por que ela é uma partícula? Alô? Por que é uma partícula? Quando é uma partícula, ela tem o quê? Dimensão desprezível? Dimensão desprezível em relação ao seu deslocamento, certo?
Quando vocês estiverem fazendo outras físicas, vocês também vão ver isso, entendeu? Imagine que você tem o Sol como uma fonte. Aí, se você estiver muito perto do Sol, você pode dizer que o Sol é uma partícula, um corpo extenso. Aí, se você afasta demais, você dá ele como uma distribuição de uma partícula, e aí você dá uma distribuição isotrópica. Isso é uma coisa muito comum na física, você impor esses limites, certo? Vamos lá. Então, você tem uma partícula, que é um corpo de dimensão desprezível em relação à distância dos eixos, que possui velocidade, olha só, ele está dando aqui a velocidade instantânea para a gente, ó. Dada por menos 8 mais 4t menos 2t ao quadrado. A aceleração instantânea da partícula no instante t igual a 3. Qual é, gente? Quem me diz aí rapidinho? Qual é o procedimento que você vai fazer? Se você tem a velocidade e você quer a aceleração, qual é o procedimento? Vai derivar. Deriva. Então, vamos lá, digam para mim aí, qual é... Não, essa posição não presta não consigo não. Qual é a derivada ali? Vamos lá. Qual é a derivada de menos 8? 0. 0. Certo? Nem vou botar. Qual é a derivada de mais 4? T. 4. 4. Então, o 4 entra. Espera aí. O 4 entra, mas o sinal não é demais. Qual é a derivada de menos 2t ao quadrado? Menos 4t. Menos 4t. Está aqui a nossa aceleração instantânea. Se eu quisesse o contrário, gente, olha só, vou aproveitar aqui. Se eu quisesse a posição, a função x em função de t, qual seria o procedimento? Iria integrar. Tá, qual é que vai ser o valor? É uma integral polinomial, é simples de fazer. Qual é o valor dessa integral daqui, de v de x? Para integrar a expressão de x. Ele não tá pedindo, eu que tô cobrando aqui, entendeu? Não. Deixa só eu botar aqui, entendeu? V de x é só pra gente reforçar, entendeu? Menos 8 mais 4t menos 2t ao quadrado. Agora eu tô fazendo, eu que tô perguntando isso, tô pedindo para fazer o caminho inverso. Eu tenho v de x e quero x, certo? X de t. O meu x de t, ele vai ser dado pela integral de v de x tt, ok? Isso aqui vai ser dado quem? Vai ser dado pela integral, vou abrir aqui o parênteses, de menos 8 mais 4t menos 2t ao quadrado dt. Aí vamos lá, x de t vai ser, qual é a integral de uma constante? É a constante multiplicada pela função, ou seja, vai ficar menos 8t. Mais, aí agora vamos lá, eu tenho aqui uma funçãozinha simples, de exponencial 1. Qual é que vai ser o valor da integral disso daqui? Vai ser a integral de t dt, vai ser quem? Vai ser t ao quadrado, né? Vai somar sobre 2. Eu pego esses dois aqui, ó, vai ficar 4t ao quadrado sobre 2. 4 com 2 eu corto, né? Então, eu vou aqui já... Vai ficar 2t ao quadrado, certo? Menos... E, por fim, aí eu vou ter aqui, qual é que vai ser o valor dessa integral? A integral de t ao quadrado. Novamente a mesma coisa. 2 mais 1, 3 sobre 3. Então, vai ser o quê? 2t ao cubo sobre 3. Essa daqui é a minha função da posição. Então, olha só. Dado a velocidade para a gente, que ele deu aqui, ó. Ele deu aqui a função velocidade. Se eu integro, eu encontro a posição. Se eu derivo, eu encontro a aceleração. Tá claro isso aqui? Sim. Sim. Tá. Aí ele pergunta aqui, ó, no instante t 3 segundos. Vamos lá. Qual é a aceleração em t 3 segundos? Vai ficar 4 menos
4 vezes 3. A minha aceleração vai ser de 4 menos 12, menos 8 metros por segundo ao quadrado, que é o item letra D. Está até marcado ele aqui. Ficou claro aqui, gente, essa questão? Alguma dificuldade? Não, a minha dificuldade está em não saber integral. Essa é a minha dificuldade, mas eu vou estudar integral. Tudo bem, mas você viu aí que a integral, eu coloquei ali os exemplos de integral bem simplesinha, entendeu? Integral polinomial praticamente não tem problema nenhum, certo? E você vê aqui na questão da prova online, ele cobrou uma integral polinomial, que é uma integral simples de se trabalhar, certo? Então, o que foi feito basicamente é isso. Se eu tenho a posição, eu derivo, eu encontro a... Velocidade. Velocidade o quê? Instantâneo. Se eu derivo a velocidade, eu encontro a... Aceleração. Aceleração, certo? Se eu faço o caminho inverso, tenho aceleração. Para encontrar a velocidade, eu tenho que... Integrar. Se eu tenho a velocidade instantânea e eu quero a posição, eu tenho que... Integrar também. Integrar. O que é um corpo extenso? Aí, ó, o que é um corpo extenso? Eu só falei de partícula, o que é um corpo extenso? É um corpo cujas dimensões não são desprezíveis em relação ao deslocamento dele, certo? E ele pode sofrer translação. A partícula pode sofrer translação? Não. Translação? Pode. Ela não pode sofrer rotação. Olha aí, olha. Todo esse movimento aqui é um movimento de translação. Entendi. Certo? Mas o que impactaria ela ter esse tipo de movimento? Quando a gente vai fazendo estudo de corpo rígido, você vai ver que eles sofrem, por exemplo, tem as classes de corpo que a gente vai trabalhando, aí vão dar rotação, você vai ter rotação, e vai ter um corpo que, além de estar rotacionando, ele vai estar translando, e vai ter uma dificuldade maior. Você conhece algum exemplo de corpo que está translando e rotacionando ao mesmo tempo? Terra. A Terra, exatamente. A Terra, ela está translando e rotacionando ao mesmo tempo. Sim. Certo? Ok? Mas está claro aqui a definição dos conceitos? Que era o intuito da gente colocar hoje aqui? Sim. Tudo bem, vamos para a última questãozinha aqui para a gente fechar a aula de hoje. Perdão que vá assim... sim, pode... Essa aula vai ficar disponível para a gente ver depois? Vai, o professor Marcelo vai disponibilizar ela sim, tá? Beleza. Normalmente eu uso o Zoom, porque desde que eu trabalhei lá no CERN, a gente usava Zoom para tudo. E o Zoom, ele é mais fácil de salvar a aula. Como eu uso o Mac, entendeu? Ele não me deixa gravar se eu não pagar, entendeu? Eu tenho um preconceito com o Mac. Então, o Marcelo está gravando a aula para mim, aí ele vai disponibilizar a aula depois, tá certo? Sim. Beleza, obrigado. Tá, tudo bem. Vamos lá para a gente fechar aqui essa última questão, certo? Eu vou pedir perdão porque a aula hoje foi um pouco improvisada, porque assim, o Marcelo me pediu hoje à tarde para eu assumir essa turma, ok? Espero que vocês estejam gostando para que eu continue, tá? Pessoal, vamos lá, olha só. Não, tá ótimo para mim. Que bom, eu fico feliz. A posição de uma partícula é dada pela seguinte função. Tá aí a função, olha só. X de t é igual a 4 mais 20t menos 6t ao quadrado, onde c é uma constante. Sabendo que a partícula inverte o seu sentido no seu movimento no instante t igual a 5, determine em qual posição ocorre essa mudança. Vamos com calma aí. Gente, primeiro de tudo, aí a gente vai ver uns conceitozinhos. Olha só. Vamos lá. Se você joga uma moeda para cima,
O que acontece quando ela chega no ponto mais alto? Eu estou usando um exemplo de um movimento vertical, mas tanto vale. Ela começa a descer? Ela começa a descer. Mas antes dela começar a descer, o que é que acontece com ela? Ela fica com a velocidade dela fica zerada ou não? Zerado, exatamente. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo dirige aí, se tem carro, não sei. Mas vamos lá, você está indo para frente. Aí aconteceu alguma coisa, você quer voltar. E você só pode voltar de ré, certo? O que é que você tem que fazer antes de dar ré? Você dá ré acelerando para frente? Não, você não dá, né? Você faz o quê? Você para, dá ré e retorna. E quando você para, qual é que é a sua velocidade? Zero. Então, para mudar de sentido, V tem que ser igual a 0. Não importa que seja para cima, na vertical, e não importa que seja na horizontal. Se você muda de sentido, sua velocidade é nula naquele instante. Tá, mas eu não tenho a velocidade. O que é que eu tenho aqui? Aliás, o que é que eu tenho aqui? A minha função da A posição. Da posição. Se eu quero a minha velocidade, o que é que eu tenho que fazer? Derivar. Então, a derivada da posição no tempo vai me dar o quê? Minha velocidade. Vamos lá. Qual é a derivada dessa função aqui? Qual é a derivada de 4? 0. 0. Olha aí, a derivada de uma constante é nula, certo? Qual é a derivada de 20t? 20. Porque a derivada de uma função simples, você acaba tendo 1. Ok? E qual é a derivada de menos ct ao quadrado? Menos 2ct. Menos 2ct. Então, tá aqui a minha função da velocidade. O que é que eu preciso fazer aqui antes de encontrar ali qual é a posição? Eu preciso determinar quem é? Quem é? A velocidade é 0. A velocidade eu sei que é 0. Eu já sei que é 0, certo? Não estou dando sentido. Mas quem é que está faltando para mim aí? É a letra C. Eu não sei quem é C. Então, para mim determinar quem é C, eu tenho que ser no momento que ela muda de sentido. Porque eu vou ter aqui, ó, Vx é igual a 20 menos 2ct, certo? Tá aqui. Então, em que instante T muda de sentido? 5 segundos. 5. Então, quando T é igual a 5 segundos, qual é o valor de V? 0. 0. Perfeito. Então, como é que vai ficar essa função aqui do primeiro grau? Vai ficar 0 é igual a 20 menos 2c. E quem é T? 5. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer 0 vai ficar igual a 20 menos 2 vezes 5, 10c. Aí agora eu vou fazer aqui, posso passar o 10c para lá, menos 10c, né? Vai ficar 10c igual a 20. Isso aqui me diz que meu c é igual a 2. Calculei quem é minha constante. Se eu tenho minha constante, certo? Eu vou perguntar antes, qual é a minha velocidade agora? A minha velocidade instantânea? 20 menos, quem é C? 2. Então fica 2 vezes 2? 4t. Só que eu quero a minha posição, né? Qual é que vai ser aqui a minha função da posição? Meu x de t vai ficar igual a 4 mais 20t menos, aonde tiver c, eu vou colocar quem? 2. 2t ao quadrado. Está aqui minha função. Só que eu quero saber qual é a posição em t igual a 5, é o que ele está pedindo. Aonde tiver t, eu vou colocar quem?
5. 4. Aí vamos lá, 20 vezes 5. 100. Menos 5 ao quadrado. 20. Vezes 2. 50. 100 menos 50. 50 mais 4. 54. Que é o item. Tá aí, pessoal, resolvida a questão, aplicando o conceito de derivada, calculando a minha velocidade instantânea. Vou fazer uma pergunta rápida, bônus agora. Valendo, bom, não posso valer nada que eu não estou aí. Vamos lá. Qual é a minha aceleração instantânea? Calma aí. A derivada disso. Menos 4? Menos 4. Meu A de x é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, gente. Só para a gente querer fazer essa revisãozinha final aqui. Ficou clara a questão? Olha os conceitos que a gente aplicou aqui. A gente aplicou o conceito de que, para mudar de sentido, a velocidade tem que ser 0. Aplicou a derivada em relação à posição para encontrar a velocidade. Se eu quiser a aceleração, é só derivar novamente, como eu mostrei como é que faz. E se eu quisesse o contrário, era só integrar. Ou seja, sair da aceleração para a velocidade era integrar, e sair da velocidade para a posição também é só integrar, certo? A gente viu também aqui o conceito de corpo, de partícula, que é um corpo cuja dimensão é desprezível em relação às dimensões do problema. É um corpo que não sofre rotação e nem deformação. A gente viu que é um conceito de corpo rígido, que é um corpo que tem dimensões que são importantes em relação ao que a gente estava vendo. Ele pode ser formado ou não por um sistema de partículas e ele pode sofrer rotação. A gente também viu o conceito de deslocamento e de função de deslocamento, que a gente vai estar relacionando a posição em relação ao tempo. E com isso a gente viu qual é o conceito de velocidade média e a velocidade instantânea, que a gente viu que é a derivada da posição, e por fim de aceleração e de aceleração instantânea, que é a derivada em relação à posição. Pessoal, o Marcelo vai colocar essa aula disponível para vocês. Se tiverem dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Se quiser qualquer coisa, eu estou disponível, certo, gente? Se eu não ver na hora, quando eu ver, se eu não souber, depois eu faço, respondo. Não tem problema, estamos aí para ajudar, tá ok? Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Então, até a semana que vem, tá certo? Eu não sei se é semana que vem ou se é semana ainda. Eu vou perguntar ao Marcelo, tá? Então, eu conto com a presença de vocês, ok? Vou encerrar. Eu vou disponibilizar o PDF aqui da aula, entendeu? Tá meio bagunçadinho, mas, bom, é isso aí. É como a gente faz na aula mesmo, tá bom? Show de bola. Obrigada. Boa noite, Um abraço para vocês aí, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Ah, é verdade. Então, até a próxima aula, tá? Um abraço aí, viu? Valeu, tchau, tchau. Fechando aqui.